30 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Eu vou reunir vários livros, não sei, comentar com vocês. O primeiro é Frases para Guardar. Eu vou falar sobre indiferença. Não seja indiferente. Isso vai falar com você, você sabe sobre o que é. Não seja indiferente. Se expresse, tá? Quem fala isso? Khalil Gibran, quer ver? O desejo é metade da vida, a indiferença, metade da morte. Eu vou unir com as palavras que Deus me deu, foram parafuso, perecível, reverenciar e horta. Talvez ele tenha me dado outra palavra a mais, mas o que ficou mais claro para mim é sobre esse parafuso que perece. Esse parafuso, para mim, é justamente sobre a mente, sabe? Sobre aquilo que a gente tem como inteligência, sanidade mental, equilíbrio, as nossas capacidades. Pode colocar capacidade física, motora, qualquer capacidade que você tenha, entendeu? Que te cause orgulho e tenha funcionalidade na sua vida. Qualquer coisa que você possa ter e não ter ao longo da vida, que você possa perder em algum momento. Então, se essa qualidade de perecível. E eu não sei se essa horta, ela como esse parafuso perecível, ela cresce e aí se colhe e aí se perde. Mas não se perde, né? Se colhe e aí cresce de novo. E você ganha, você perde, você ganha, você perde. Eu não sei se dá para confiar em algo que... o desejo é metade da vida, a indiferença é metade da morte. Eu tenho visto Deus como amor, né? Como sentimento. E esse amor eu tenho visto como o irracional. E eu tenho visto o ser humano como o ser mais racional de todos. Inclusive o mais cruel também. E eu tenho identificado isso com a queda do Éden, né? Então, assim, eu desfruto desse parafuso e ele me deu a palavra reverenciar. Eu reverencio esse parafuso, que é a capacidade mental, mas de tal forma que eu esqueço que ele é perecível, né? E ele deve ser como um fruto, como uma horta, né? Eu colho e eu preciso me alimentar dele. Só que às vezes essa mente humana, ela é venenosa, entendeu? Ela faz mal para a vida. É como um alimento que tem tanto veneno que é impossível de ser ingerido. Então, a humanidade, ela começa esse parafuso a pensar contra a vida, né? Por exemplo, né, o ser humano, ele fazia guerras, né? Ele era extremamente cruel àqueles que eram diferentes, né? Fazia escravidão, entrava, invadia, matava, né? Tomava posse da terra.
hoje temos, né, esse parafuso pensando e criando novas maneiras, né, de eliminar a vida dentro do ventre, né, através da sistolia fetal, como eu tenho falado para vocês, sobre o luto, né, no qual entrará o Brasil, né, quando o coração do Brasil parar, o apagão das estrelas, o caminho oposto que agora faz da promessa de Abraão, que é do apagar das estrelas, né, em relação a esses fetos, essas crianças. E aí esse reverenciar do parafuso, eu tenho pensado, né, quem somos nós e como que eu posso ser uma coisa que ela é perecível? Como é que eu posso ser a minha mente? Não sei se você já parou para pensar qual parte do seu corpo você é, por exemplo. E a gente se identifica muito como a nossa mente. Tem um filme que eu lembro que eu gostava muito, que é um filme de comédia com aquele ator, já disse aqui, do pai da noiva. Eu esqueço o nome daquele ator, muito bom, né? No qual ele se apaixona por um cérebro. Então ele vai com aquele cérebro para lá e para cá. Eu nunca tinha pensado, nossa, eu sou o cérebro, né? E aí é estranho você pensar que você é uma parte do seu corpo, aquela parte de carne, né? Pensante, que pensa sobre tudo, que sabe sobre tudo, que guarda tanta informação ali. Só que em algum momento eu pensei, nossa, né? Não, tem pessoas que perdem a memória, tem pessoas que às vezes tem uma doença mental, né? Às vezes, enfim, a nossa mente, né? Você ganha aquela mentalidade e de repente você... E como é que eu posso, né, ser uma caixa dessas, né? Que parece uma caixa de carne. E como é que eu posso ter, vou enchendo, as coisas vão acontecendo, eu vou guardando toda a verdade dentro dessa caixa. Mas uma hora você entende que não é possível que eu esteja guardando a verdade. Nossa, até engasguei agora quase. Não é possível que eu possa ser o meu cérebro se a qualquer momento ele pode parar. Ele pode, sei lá, dar um pane, alguma coisa pode acontecer, né? Não. Deve ter outro lugar no qual eu possa dizer ou possa... Se eu pensar que eu sou o cérebro e a maioria das pessoas elas querem mostrar o quanto elas são inteligentes, sabe? Elas estão em alguma corrida por dinheiro, por inteligência, como se elas fossem acumuladoras de dados ou acumuladoras de... Enfim, sabe? Como se elas tivessem que encher. Eu não sei se você sente isso, né? Eu sinto isso, essa competição. Parece que a gente vê as crianças nascendo e aí já começa essa competição, né? Ai, será que o meu filho é mais inteligente ou o filho do vizinho? Né? Será que quem que é mais inteligente? Eu ou meu irmão? Entende? Então, assim, essa corrida, né? Como uma corrida de cavalos. E
Só que eu tenho entendido que nós somos como uma massa que a gente vai se formando como uma massa de pão, né? Então, eu não vejo como a gente pode ser uma caixa em que a gente vai enchendo de itens, sabe? Um por um. Ah, eu tenho 1000 itens de inteligência, é isso que eu sou. Ah, o fulano tem 1003, o outro tem 2000, o outro tem 3000. Ah, o outro tem 3 faculdades, você tem 2, o outro tem 4. 5.000 de inteligência, 10.000. E eu não consigo ver que nós somos assim. Não é possível. Entendeu? E de repente você tem 5.000, mas aí, poft, zerou. Porque alguma coisa aconteceu. Entendeu? Ou pode acontecer alguma coisa e o seu cérebro vir regredindo. E aí, o que aconteceu? Você tinha 5.000? Perdeu tudo? Então, não é possível. Eu não acredito. Entendeu? Que nós somos assim. Então, eu acho mais que é alguma coisa, o que nós somos, que é sobre, mais sobre o sentimento, um posicionamento, né, que tem a ver com esse sentimento. Eu tive um estado de quase morte, ou estado fora do corpo, no qual eu estive numa nuvem. E lá era puro sentimento. Eu sempre penso, a palavra que me vem é plenitude. Mas eu posso elencar algumas palavras para vocês que eu senti: paz, amor, todos os melhores sentimentos do mundo. E grandeza, eu senti grande, força, poder. Eu era forte. Só que não é uma força que nem aqui, que você pode usar para o bem e para o mal. Lá não. Eu sentia que essa força só era usada para o bem. E aí nós podemos ter a questão da intenção. Esse, né, é amor. Então sempre tem a intenção de fazer bem. É diferente do conhecimento, né? Ele caminha para a esquerda, para a direita. Ele caminha para fazer o bem ou fazer o mal. Entendeu? E então é como se todas as nossas coisas estivessem armazenadas em outro lugar. E não depende de você fazer esse depósito ou não. Essas coisas estão sendo depositadas em outro lugar, é verdade, né? E não há como perder. Então não é sobre coleção, né? Parece uma coleção de itens, né? No qual a gente vai acumulando certificados, isso, aquilo. Não, não é dessa forma. Eu vejo que existe algo em relação a... Não sei se é um certo heroísmo, é um certo altruísmo, sobre caráter, né? Sobre... qual que é a palavra que eu queria usar? Deus me deu uma palavra que é gástrico. E aí eu tô tentando entender direito o que ele quer dizer. Eu estava lendo o livro da saúde que explica o seguinte, acho que foi uma das últimas mensagens que Deus deu. É estranho que o nosso estômago, ele tem até vou abrir aqui para tentar entender o que Deus quer dizer. Ele tem uma substância ali tão corrosiva. Quer ver?
Aqui é o ácido clorídrico. Umas gotas de ácido clorídrico são capazes de destruir qualquer tecido do organismo humano, provocando intensa dor e a morte das células que constituem esse tecido. No entanto, a camada interna que recobre o estômago, chamada mucosa gástrica, é capaz de resistir à ação desse ácido durante toda a vida sem prejudicar-se. Aí eu entendo o seguinte: esse parafuso, essa razão, essa utilização, né, da mente, do raciocinar, é esse ácido clorídrico. Ele provoca a morte. Por isso que Deus falou: ó, vocês comeram dessa fruta. Vocês sabem que agora vocês vão morrer, né? Vocês estão manipulando uma coisa que não era para vocês. Eu que sei manipular isso. É que nem Deus fez o nosso corpo e Ele sabe. Nosso corpo é perfeito e o ser humano ele começa a mexer nesse corpo, entendeu? Ah, ele quer mexer no sexo, ele quer mexer nisso, naquilo. Eu não tô falando de coisas pequenas como pintar o cabelo, pequenas coisas. Mas assim, entendeu? Tudo, mesmo tinta de cabelo, né? É uma coisa que a pessoa tem que ir fazendo com calma, né? Eu tava vendo que até alguns esmaltes de unha estão sendo proibidos. Porque, olha, provoca infertilidade na mulher o esmalte de unha. Por causa das substâncias. Entende? Tem mulheres que ficam com a cabeça cheia de feridas por causa de apliques que fazem, e fica com a unha cheia de feridas também na carne viva por causa de apliques de unhas também. Então, assim, tudo deve ser feito para melhoria sempre, que é a mensagem que agorinha que eu estava fazendo para vocês. Tá, eu tô tentando editar, né? Sobre a melhoria. Então, esse ácido clorídrico é sobre a mentalidade que provoca a morte. E o que vem nesse estômago, que a parte da mucosa que protege é o sentimento, esse amor, isso que provém da nuvem, do espírito, da verdade, que é o amor, que é a intenção, que provém de Deus, que ainda pode evitar os grandes males que essa mente humana está fazendo para as outras espécies e para si mesmo e para aqueles que estão vindo, né, estão sendo eliminados. Então, a mente humana, presta atenção, é o que Deus falou agora, ele não fala nada à toa. É como ácido clorídrico, provoca a morte. Então, essa inteligência que a gente acha que nós somos melhores que as outras espécies, não, a gente não é melhor. A gente só está mexendo com algo totalmente perigoso. Entendeu? Manipulando coisas perigosíssimas. Não é que a gente é melhor, nós somos mais corajosos e mais estúpidos também muitas vezes. Entendeu? E se a gente vive mais, não significa que nós vivemos melhor. Olha a situação que nós vivemos. Com ansiedade, com depressão, pobreza, fome, guerra. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, mas tem uma coisa ainda que dá para salvar, né? É o arrependimento, é o amor. Então, nós precisamos entender isso. É isso que nós somos, amor. Nós somos sentimento. A pessoa pode não ler uma palavra, mas nós somos isso, nós somos esse revestimento, e esse revestimento é o amor, tá? É isso que pode fazer com que as coisas não fiquem tão ruins, né? Que fiquem um pouco melhores, né? Tchau, Deus abençoe vocês.